Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria estar falando com você sobre um assunto muito importante: o perdão. O perdão é uma virtude muito grande. E perdoar, muitas vezes, gente, é libertador. É difícil? É. Às vezes a gente está, ali, magoado, com aquela situação, com aquela pessoa, com as coisas que passou, presa a coisas do passado, né? Aquela coisa e a gente vai ficando com aquilo ali. E muitas vezes o que acontece? O que acontece é que isso faz mal pra gente. Então, às vezes, a gente precisa se libertar daquilo. Porque quando você não perdoa a pessoa, porque ela te magoou, te machucou, você fica pensando naquilo ali. Quando você decide perdoar, aquilo é uma coisa que vai te fazer bem, porque você se liberta daquelas correntes e você pode seguir em frente. Porque quando você fica carregando essa mágoa, você acaba aprisionando a você mesmo. Você fica pensando, e repensando, e repassando, é como um filme. E fica dando aqueles gatilhos. Alguma situação acontece e você vai e comenta sobre aquilo, né? E você segue naquilo ali. Aquilo é uma coisa que suga suas energias, tira suas energias, porque você está dedicando muito tempo da sua vida a ficar preso àquilo ali. Então, às vezes, a pessoa faz alguma coisa e a pessoa está com raiva e fala o quê? Eu não vou perdoar, eu nunca vou esquecer isso, eu não vou perdoar, eu não quero. Só que quando você decide fazer isso, você está aprisionando mais a você. Porque é você que vai ficar, como dizem, remoendo o passado, né? Repassando a situação, e aquilo acaba te fazendo mal. E muitas vezes as pessoas adoecem. Tem muitas doenças hoje em dia que as pessoas vão conversar com o médico, ele começa a perguntar sobre o emocional da pessoa. E aí, quando a pessoa fala sobre uma coisa assim, o médico já tem o diagnóstico que a pessoa, ele não fala, né, que ele é um médico, tem que tratar a doença, né? Mas muitas das coisas que andam acontecendo hoje em dia, depressão, ansiedade, até coisas piores, elas estão vindo desse estresse, dessa coisa interna que a gente coloca aqui e fica carregando e é um peso pra gente. Então, não pense nunca que quando alguém te faz um mal, você está escolhendo não perdoar e isso é uma vantagem. Isso não é uma vantagem para você. Se a pessoa te magoou tanto a ponto de você sentir tanta dor assim no coração, né? Aí mesmo é um motivo para você perdoar aquela situação. Então, muitas vezes a gente tem que falar assim: Deus, eu perdoo essa pessoa fez isso, então eu entrego nas tuas mãos. Não cabe a mim o julgamento. Quem pode julgar as pessoas somente é Deus. Então, ao invés de você querer ficar julgando e repassando aquilo e te fazendo mais mal do que aquela pessoa te fez, né? Porque isso ela vai continuar te fazendo mal. Então você precisa se libertar. Então, você tem que pedir a Deus e entregar nas mãos dele. Falar: Deus, eu perdoo essa situação, me dói? Dói. Eu vou esquecer? Não, mas eu quero partir para outra, eu quero ser feliz, tocar minha vida para frente, eu quero ter fé no Senhor para que essa situação se apague e o meu coração dê lugar a coisas novas. Porque quando a gente vai deixando essa mágoa invadir todo o coração, é como se o coração fosse pintando aos poucos, né? De uma cor preta, negra ali, vai pintando, e o coração vai ficando obscuro e você já não confia mais em ninguém, não tem sentimento, e aquilo vai te envenenando ali. Então, é melhor você conversar com Deus e pedir para Ele: Deus, toma conta disso, eu quero tirar isso da minha vida, eu perdoo essa pessoa aqui na terra e o Senhor decide.
Entrego nas tuas mãos. E claro, né, que ninguém é perfeito. Todos nós já passamos por situações da vida que nós temos. Isso daqui é um aprendizado. Eu sempre falo para vocês, isso daqui não é brincadeira. Isso daqui não é uma colônia de férias, é uma escola. A gente está estudando, nosso professor é Deus. Ele jamais vai nos reprovar, mas a gente talvez não passe de ano esse ano, né? Porque nós precisamos evoluir espiritualmente. Então, muitas das vezes que a gente passa por essas coisas, a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo? Minha vida está dando tudo errado. Quanto mais eu odeio essa situação, mais essa situação vem para mim. Às vezes a pessoa, ela sofreu violência doméstica, ou então ela apanhou quando era criança. Aí o que acontece? Essa pessoa só fica pensando nisso, com aquele ódio, com aquela raiva retida ali, e ela acaba conhecendo pessoas violentas. Porque o nosso mundo, ele é um mundo da lei da atração. A Bíblia já fala, tudo que temo me sobrevém. Então, se você passa o seu tempo todo gastando sua energia, pensando nesse sentimento de raiva, de ódio de pessoas violentas, no caso de ter passado por alguma violência, você acaba atraindo a mesma coisa. Já reparou isso? Teve uma vez que eu li uma frase, que eu achei uma frase muito impactante para você que hoje está aí com a mágoa, né? Querendo saber se deve perdoar ou não. Então essa frase é de Shakespeare e é uma frase assim perfeita, que fala assim: a mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Isso tocou seu coração agora, né? Pois é. É justamente isso que muitas pessoas passam. Elas tomam aquele veneno ali e ficam esperando. Quando aquela pessoa morrer, aquilo vai se resolver. Aquilo vai passar. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que isso não vai passar. Então é melhor você resolver isso. Se é uma pessoa que você ama, que vale a pena perdoar, que é uma pessoa que você gostaria de ter o convívio, seja humilde, releve, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você tem que fazer um cálculo. Você tem que pegar um papel e pensar naquela pessoa. É uma coisa só corriqueira? É uma coisa assim que você ficou com raiva? É um trauma de infância? É alguma coisa que você passou? Mas apesar disso, você ama aquela pessoa ainda e vale a pena? Você só está magoado? Porque mágoa é uma coisa assim mais leve, né? Quando a pessoa tem ódio, que ela foi muito, né? Ela passou por situações, igual a gente vê que pessoas passam por aí, né? Então, assim, se é uma coisa que uma pessoa que vale a pena, anote agora aí num pedaço de papel as qualidades dessa pessoa até hoje que você viu, desse convívio que você tem com ela. Agora, você vai anotar os defeitos. Porque às vezes a gente fica com raiva de alguém, alguma pessoa fez uma coisa, aí você pega e começa a colocar todas as qualidades. Mas aquele único defeito te incomoda. E aí? Aquele defeito às vezes nem é tão grande. Claro que se é uma coisa mais séria, como a gente sabe, eu não vou estar falando aqui, mas existem muitas coisas mais sérias, aí vocês simplesmente falam que perdoa aqui na terra e entrega nas mãos de Deus, porque nós não somos perfeitos, né? Deus não busca perfeição em nós porque Ele sabe que não somos perfeitos. Então, quando for uma coisa mais grave que você passou, você só fala para Deus: Deus, eu perdoo aqui na terra todos os erros dessa pessoa e entrego agora, né, todo o julgamento dessa pessoa em tuas mãos. O Senhor é o juiz, o Senhor decide. Só. E tira aquilo da sua vida, tenta apagar. Então, essa frase, ela quer dizer muita coisa, porque às vezes a gente está ali se envenenando e aquela situação vai ficando ali. Aí a outra pessoa morre, né? Às vezes é um pai, é uma mãe que você está magoado e aquela pessoa morre. E você não tem como voltar mais atrás. E aí você pensa que aquela situação vai acabar porque a pessoa morreu. Mas você vai continuar remoendo. E se? Aí acabou para você.
quando você perde a oportunidade de perdoar e começa, e se eu tivesse feito isso? E se a gente não tivesse brigado? E se eu tivesse procurado? E se tudo fosse diferente? E aí você vai entrar num círculo ali e vai ficar, e aquilo não vai acabar, porque a pessoa já não está mais aqui. E aí, como que você vai fazer? Então, tudo que você tiver que fazer hoje, faça isso por você. Porque Deus quer que a gente tenha amor próprio. Então faça isso pensando em você. E se você puder, não julgue. Às vezes as pessoas têm mais qualidades, só um defeito, e você está aí magoado, aí só vê aquele defeito, esquece todo o restante. Então vamos reavaliar cada caso. Você que está ouvindo isso, vamos pensar se realmente vale a pena. Vamos se libertar, porque a mágoa, ela traz estresse, ansiedade, depressão, afeta a saúde física da gente, né? Então vamos soltar essas correntes hoje, porque ninguém é perfeito, a gente não é perfeito, a pessoa que está do outro lado que você não está perdoando, também fica pensando, poxa, mas eu fiz tanta coisa e eu sempre gostei dessa pessoa e ela não me perdoa, poxa, só por causa dessa situação. Então vamos relevar, vamos ter amor ao próximo, principalmente, eu sempre falo isso aos mais próximos, que são a família, os parentes, os amigos. Então vamos reavaliar, e é isso aí, vamos pensar num todo e no mais, se o caso for mais sério, entrega nas mãos de Deus e se liberta dessas correntes, porque você não merece isso. Então, a partir de hoje, você precisa começar a promover a sua paz interior. Promova essa paz dentro de você para você atrair situações alegres. Porque a mágoa só atrai situações tristes e é uma lei da atração, como eu falei. E o perdão, muitas pessoas pensam que é fácil, mas não é. Um perdão é um ato de coragem. Hoje você precisa ser corajoso. Você precisa enfrentar. Porque é fácil a gente manter o ressentimento, a raiva, né? É fácil a gente falar, não, tô com raiva e pronto, eu não vou perdoar e acabou. É fácil ter atitudes assim, você repete, o seu coração lá no fundo tá gritando, falando outra coisa, mas você está tão, com tanta raiva, tão magoado e às vezes, não quer voltar atrás, às vezes é o orgulho e às vezes você fala assim. Mas perdoar exige uma força interior considerável. Exige uma força que você tem que passar por cima de muita coisa, tem que ser humilde e enfrentar às vezes emoções dolorosas. Mas saiba que o perdão é uma virtude que beneficia a nós mesmos. Então hoje, fale com Deus. Vá para o seu quarto, fica lá sozinho, pense qual é essa pessoa que você está com raiva hoje, está com ódio, está magoado. Conversa com Deus. E hoje você vai decidir o seu futuro, porque você não merece ficar desse jeito. Você não merece viver uma vida assim, arrastando corrente dos outros. Pensa bem, se a pessoa te magoou, te traumatizou de alguma forma, você vai ficar pensando nessa pessoa a vida toda? É isso mesmo que você quer para você? O que você pode fazer é selecionar se isso foi um trauma de infância. Às vezes muitas pessoas reclamam que teve situações na infância que foi muito difícil, que passou fome, que apanhava, que não sei o que, um monte de coisa. Todo mundo tem uma história triste para contar, mas é você que decide. Às vezes a pessoa passa por uma situação, e aí quando cresce, faz a mesma coisa com os filhos. E aí? Você tem que olhar aquela situação como um momento de experiência, Claro que
a experiências muito tristes e desagradáveis. Mas tem situações que às vezes as pessoas reclamam que traumatizam, mas você tem que olhar como uma experiência, falar assim, olha, aquilo ali aconteceu comigo, mas eu, quando crescer, se você for adolescente, estiver ouvindo isso, está revoltado, você tem que pensar o seguinte, isso aconteceu comigo, mas quando eu crescer, eu vou ter minha família e jamais vou permitir isso. Isso não vai acontecer. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa pessoa e quem decide é você. A partir do momento que você decide seguir o caminho do bem, Deus está com você. Deus vai estar ali com você, te ajudando, superação, você conversa com Ele, entrega, porque o único juiz que existe nesse mundo inteiro é só Deus. Então você entrega isso nas mãos dele e decide hoje o seu futuro. Se uma pessoa te magoou, ela está decidindo o seu futuro? Você tem que pensar claramente. Porque às vezes quando a gente está com raiva, a gente fica com os olhos vendados. E quando a gente para pensar, fala assim, peraí, a pessoa fez tudo isso comigo, eu vou ficar a vida toda pensando nela, atraindo coisas negativas para minha vida, então ela vai continuar destruindo a minha vida? Gente, quando a gente está com raiva, a gente não pensa com clareza. Então vamos parar para pensar, né, com clareza, entregar nas mãos de Deus e sermos felizes. Porque as experiências às vezes são dolorosas, mas quando a gente está com Deus, né, Ele vai limpando tudo pela frente e o caminho é maravilhoso. E aí só começa a acontecer coisas boas. Hoje você vai decidir perdoar, cortar as correntes que estão te amarrando aí e ser feliz. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.